Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Dando sequência aqui na escola AMF3, Escola de Filosofia, a nossos estudos. Nesse período da patrística, passei por Philon num vídeo passado e agora chego aqui na parte os apologistas gregos. Eu já tinha dito lá na abertura que teríamos aqui essas variações iniciais, esses grupos de formação desse período chamado patrístico. Hoje o tema que eu quero dizer é exatamente a escola catequética de Alexandria. Ou seja, essa escola ficava justamente na cidade de Alexandria e esses indivíduos utilizavam a língua grega para, digamos assim, se expressarem. Algumas figuras deste período foram importantes, não vou aprofundar, só vou citar os nomes, e aqui eu cito três, que é Aristides, Justino e Taciano. A questão mais importante aqui dessa ideia geral é compreendermos que conseguimos remontar do que resta para nós, nos dias de hoje, em termos de história, como que foi esse início de fundamentação ou de fundação de uma igreja, de uma proposta, que depois fará história até os nossos dias. A importância de ler essas figuras é nesse quadro. E esse quadro teve, como eu disse, um primeiro grupo que teve muita resistência à filosofia grega, ou mesmo disputou com ela a construção da sua visão, e que num dado momento era comparado também como filosofia, como se fosse a filosofia cristã. Só para a gente compreender, e hoje a gente acha que é algo muito distinto uma coisa da outra, mas que durante muito tempo a ideia de filosofia estoica, filosofia grega e a ideia da proposta cristã eram projetos que pareciam. Inclusive, é bom lembrar que as escolas filosóficas desse período também preconizavam atitudes que hoje a gente acha que seria apenas do crente, né? Aquele indivíduo que se filia ao cristianismo não para estudar, ele quer se comportar de um jeito existencial. Isso enquanto tradição religiosa. Devemos lembrar que as escolas filosóficas naquele período também preconizavam a mesma coisa. Então essas figuras, é importante a gente compreendê-las e depois aprofundar nelas, nos estudos sobre as suas obras, nesse quadro geral, que é um quadro importante de distinção, de diferenciação e construção de uma novidade. Dentro desse quadro, então, dessa escola catequética de Alexandria, esses apologistas de fala grega, eles farão, você tem o nome deles aqui, alguns tópicos que eles irão retomar da filosofia e vão ter que, digamos assim, dar um sentido cristão para isso. Não propriamente católico, mas cristão. Então, retoma a ideia de logos, por exemplo, da cultura filosófica, e associa ela a Cristo. Isso é um tema que será desenvolvido, como é que isso é feito e como que hoje para a gente isso é natural. Depois, vamos dizer que há uma semente do logos nas pessoas. Isso era um tema filosófico das escolas estoicas. E isso vai ter também repercussões na questão de definição, por exemplo, da alma, para esses apologetas, que a alma seria, digamos, a alma seria mortal, porque Deus, que é incriado, tudo que Deus criou depois dele seria mortal e não imortal. Isso é um tema, por exemplo, que em Tomás de Aquino tem outra reflexão. Mas, por exemplo, isso é um tema. Enfim, temos vários outros nomes importantes, mas, por exemplo, Antenágoras vai trabalhar a ideia de Deus trino. Isso vai ser um desafio grande. Os lugares mais teóricos encaminham muito mais para uma ideia de um Deus unitário, e não um Deus que se expressa em três etapas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um tema muito complexo para se compreender, e até os nossos dias é difícil compreender essa ideia de Deus, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, por exemplo. Mas Antenágoras é um primeiro a formular isso teoricamente, ou dentro do cristianismo. Depois, nós vamos ter Teófilo de Antioquia, que vai também associar a ideia do Logos e da Trindade.
como é que pensa essa jogada aí filosófica com a explicação de um Deus que é três. Enfim, esse vídeo a ideia dele é ser breve, só citar esses primeiros encontros que é passível da gente investigar um pouco mais de como que isso foi marcando a cultura da Igreja Católica. Lembrando que esses indivíduos tiveram experiências de deserto, experiências de contato muito específico com a experiência da fé, com a ideia de epifania. Não será estranho esses fenômenos acontecerem. Nesse período, esses indivíduos não eram, digamos, os proeminentes da sociedade vigente, era um grupo periférico. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de ver esses lugares, não lá na Palestina, mas de ver lugares na Turquia, na região da Capadócia, onde esses cristãos viviam e onde certamente se tinha essas experimentações dessa nova filosofia de vida que se caracterizava com uma forte característica, como eu disse nos autores passados, em Filo, ou mesmo na Gnose, uma forte ideia de uma epifania, de uma experiência muito especial, uma força transformadora e etc. Enfim, por hoje é só a escola catequética de Alexandria. Lembrando que essa escola terá alguns traços, a alegoria é um desses traços, que depois irá se rivalizar com uma outra escola catequética de Antioquia. Mas isso será tema para frente, não nesse momento. Muito obrigado, até o próximo vídeo.